Pessoal, olá, sou Otávio Martucci, oncologista clínico da Oncocamp, e decidimos trazer aqui para vocês uma linguagem acessível, algumas novidades que vão fazer parte do nosso dia a dia depois do maior congresso de oncologia clínica do mundo, o Congresso Americano, da ASCO, realizado de 29 a 31 de maio, e que trouxe como maior novidade o seu modelo totalmente online. Foram 42 mil inscritos e eu vou começar falando de um tema, talvez tenha sido um congresso muito forte para tumores gastrointestinais e que deve mudar, sim, nossas rotinas muito em breve. Eu combino com vocês que outros temas também serão divulgados no decorrer da semana e nós vamos atualizando à medida que também os estudos forem sendo publicados, ok? Então, eu vou falar sobre tumor gastrointestinal, que foi bastante, eu diria, movimentado o assunto dentro dessa área da oncologia, porque apareceu um estudo de fase 3, que é um estudo já na sua fase mais avançada de elaboração, do uso da imunoterapia para os pacientes com câncer de cólon e reto metastático. Esse estudo, na realidade, não é para qualquer tumor de cólon. Ele selecionou pacientes que são portadores de uma alteração genômica chamada de instabilidade microsatélite. São pacientes que têm um defeito, vamos falar assim, em algumas proteínas de reparo do DNA. Okay? E esses pacientes podem responder melhor à imunoterapia do que à quimioterapia. Então, esse estudo, que foi chamado de Keynote 177, selecionou um grupo de pacientes e dividiu entre fazer químio convencional ou imunoterapia. E o impacto realmente foi muito interessante, porque nós já tínhamos de antemão o conhecimento que os pacientes com essa alteração genômica não costumam responder bem à quimioterapia. E o uso da imunoterapia, e a imunoterapia utilizada foi o pembrolizumab, se mostrou superior para essa população. De modo que o tempo que a doença demorou para progredir dobrou, comparado o grupo que fez imunoterapia com o grupo que fez quimioterapia. Então, esse é um estudo considerado positivo, um estudo que muito provavelmente vai mudar a nossa conduta, mas, insisto, para uma população específica para pacientes com câncer coloretal. Não são todos os pacientes com câncer coloretal metastático que vão se beneficiar dessa estratégia, ok? A gente imagina que aproximadamente 5, 6% dos pacientes que tenham o diagnóstico de câncer coloretal possuem esse defeito nas enzimas do reparo do DNA e poderão, então, se beneficiar do uso da imunoterapia. Então, esse é um estudo que tem sido muito comentado no nosso meio, nas discussões agora pós-ASCO. Outro estudo que chamou muito a atenção foi um estudo que avaliou, na verdade, o impacto que os pacientes teriam em se fazer um tratamento complementar, que a gente chama de adjuvante, depois da ressecção de metástases no câncer coloretal, ok? Isso é uma prática que a gente já faz, porém a gente não tinha vamos dizer assim, um respaldo muito forte para dizer que isso sustentava a nossa conduta. E de forma até surpreendente, nós vimos que a quimioterapia pós-ressecção de metástases para os pacientes com câncer coloretal, aí independente daquela mutação que eu disse, ok? Parece não conferir ganho de sobrevida. Isso foi algo um tanto impactante, porque provavelmente o recado que o estudo passa para a gente é que nós vamos ter que selecionar muito bem quais são aqueles pacientes que, de fato, podem se beneficiar de um tratamento complementar depois de ressecar metástases para câncer coloretal. Então, esse é um estudo que mexeu um pouco com a nossa interpretação em relação à adição ao complemento da quimioterapia depois da ressecção de metástases em câncer coloretal. E tem um terceiro estudo que também provavelmente muda nosso dia a dia,
que é um estudo de neoadjuvância para câncer de reto. Neoadjuvância é aquele tratamento que é feito antes do tratamento principal para a doença. Então, classicamente, a gente sempre fez quimio e rádio antes da cirurgia para um paciente com câncer de reto, ok? E agora a gente tem um estudo que foi chamado de um protocolo chamado de neoadjuvância total, ok? É um estudo, acho que a pronúncia correta é rápido, que faz com que o paciente seja submetido a um período de quimio e rádio, depois só químio, e depois esse paciente vai para a cirurgia. Então, a diferença é que não se faz nenhum complemento no pós-operatório e a gente faz toda a quimioterapia que esse paciente eventualmente faria já antes de ser operado. E de uma forma muito interessante, esses pacientes mostraram, na verdade, numa avaliação de desfecho, né? O objetivo do estudo era olhar como esses pacientes estariam 3 anos depois. 80% dos pacientes que fizeram esse protocolo estavam livres de metástases em 3 anos. E 73% dos pacientes que faziam o protocolo convencional estavam livres de metástase. Então, essa diferença tem uma significância estatística. Tá? E, claro, a gente espera na tentativa de que isso se traduza em ganho de sobrevida, mas o fato desses pacientes terem um prolongamento no intervalo do aparecimento de metástase faz com que a gente considere essa estratégia uma estratégia já para a nossa rotina. Tá? Então, esse é um outro estudo para tumor de reto que tem movimentado aí as discussões dentro da nossa área. Acredito que sejam os 3 principais estudos aí que tenha gerado discussões, e nós vamos, com o passar do tempo, amadurecendo um pouco se de fato isso vai fazer parte da nossa rotina. Ok? Volto depois com outras novidades. Obrigado.